Olá, povo de Deus, sábado da 19ª semana do Tempo Comum, 14 de agosto de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Josué 24, 14 e 29 e de Mateus 19, 13 a 15. Com esse texto de hoje terminamos o livro de Josué. E como nos diz Shekel, neste diálogo, Josué vai conduzindo o povo para uma aceitação consciente e responsável da aliança. A aceitação radical e global, que é o fundamento da aliança e que, no Segundo Testamento, se chamará fé. Fé. No presente contexto, se chama servir ao Senhor. É um verbo-chave da nossa perícope de hoje. Repete-se 14 vezes. Na sua primeira intervenção, mais ampla, Josué repete o verbo 7 vezes, culminando na última, na qual proclama, como testemunho e exemplo, a sua adesão ao Senhor, junto de sua família. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor, diz Josué. As outras 7 vezes se repartem no resto do diálogo, de modo que o povo repete 3 vezes a sua decisão de servir ao Senhor. O movimento pode ser esquematizado mais ou menos assim: não serviremos outro Deus, serviremos o Senhor. Não podeis servir o Senhor se servis outros deuses. Serviremos o Senhor, escolheis servir o Senhor. Também se repete 14 vezes o nome do Senhor, dominando o diálogo, ao passo que o termo Deus se reparte entre as outras divindades e o Deus de Israel. Josué apela para a liberdade do povo no sentido de escolher o que quer para a sua vida: servir o Senhor ou aos deuses dos povos vizinhos. A resposta do povo é unívoca: longe de nós servir a outros deuses. O povo entende como se fosse uma blasfêmia tomar a decisão de não servir o Senhor. Na verdade, não é a primeira vez que o povo está diante dessa decisão a ser tomada. Aqui é como que uma renovação do compromisso. Assim como temos lá no Deuteronômio a escolha a ser feita entre o bem e o mal, a bênção ou maldição, a morte ou a vida. Aqui Josué diz: o que vocês escolhem? Servir o Senhor ou aos outros deuses? Josué insiste, pois conhece o povo que lidera. Por isso, Josué coloca até dificuldades para a decisão do povo, para que esta seja verdadeiramente consciente. Ele diz: não podeis servir ao Senhor, pois ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, ele se voltará contra vós e vos tratará mal e vos aniquilará, depois de vos ter tratado bem. A resposta do povo é mais forte ainda, porque a consciência do compromisso vai se tornando mais clara, mais convicta. Porém, Josué insiste, como que cobrando o juramento da parte do povo, um testemunho solene. E para selar este compromisso, Josué toma uma grande pedra e diz: esta pedra que estás vendo servirá de testemunha contra vós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos disse, para que depois não possais renegar o Senhor, vosso Deus. E este foi o último compromisso de Josué frente ao povo que liderava. Depois de colocar a pedra como testemunha, Josué despediu o povo para que cada um fosse para as suas terras. E depois desses acontecimentos, morreu Josué com a idade de 110 anos.
Mateus 19, 13 a 15. Levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem até mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, aí Jesus partiu dali. As crianças, assim como as mulheres, não eram contadas na sociedade machista e excludente do tempo de Jesus. E dentro de sua prática inclusiva, Jesus acolhe com carinho a todos os descartados da época. Os discípulos ainda não tinham compreendido o alcance da prática libertadora de Jesus. O episódio de hoje servirá como lição para os discípulos, para a comunidade. A simplicidade e a espontaneidade das crianças são atitudes necessárias para quem quer tomar parte do reino dos céus. O gesto de impor as mãos é sinal de proteção e do derramamento das bênçãos de Deus, como nos diz o Salmo 139, versículo 5. Por trás e pela frente me envolves e pões sobre mim a tua mão. Proteção total. Celebramos hoje São Maximiliano Maria Kolbe, nascido na Polônia em 8 de janeiro de 1894. Deportado pelos nazistas a Auschwitz, ofereceu-se para ser morto no lugar de um pai de família condenado à morte pelos nazistas. Assim morreu como mártir no campo de extermínio de Auschwitz e como voluntário para morrer de fome no lugar de Francis Sex, como castigo pela fuga de um outro prisioneiro. São Maximiliano era grande devoto de Maria, que é uma característica da Polônia. E ele pertencia à ordem dos franciscanos conventuais. Portanto, Frei Maximiliano Maria Kolbe. Ele foi morto no 14 de agosto de 1941. E quando de sua canonização, ele foi chamado de mártir de caridade. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Um beijo no seu coração.